Oi, esse é o grupo A. Eu sou a Luana Bruna, tenho o Guilherme Clauber, tenho o Gustavo e a Gabriela Nives. E vamos estar falando um pouco sobre eletromagnetismo. Olá pessoal, irei falar um pouco sobre a história do eletromagnetismo, seguindo pela invenção da lâmpada elétrica, falando um pouco sobre o experimento dos raios catódicos e as atualizações feitas por Thomson gerando seu modelo atômico. Bom, o estudo da eletricidade começou em 625 a.C. com Tales de Mileto, quando ele notou que após esfregar um pedaço de madeira ao âmbar, objetos mais leves eram atraídos. Ele também notou os efeitos de atração e repulsão do minério magnetita, como o efeito realizado pelos ímãs. No século I, houve a invenção da bússola pelos chineses, que consistia em uma agulha magnetizada atraída pelo polo magnético da Terra. Esse invento foi aperfeiçoado para a navegação na época do descobrimento. No século XVIII, Franklin realizou estudos para tentar explicar a eletricidade, e ele a definiu como um fluido. Ele explicava que quando um corpo era esfregado em outro, um deles acumulava um fluido elétrico, sendo este carregado negativamente, e o outro perdia esse fluido, ficando carregado positivamente. Em 1785, Coulomb explicou a interação entre dois objetos eletricamente carregados, descrevendo a relação de repulsão e atração e uma relação matemática, que ficou conhecida pelo seu nome. Nela, ele dizia que a força entre duas cargas seria inversamente proporcional ao quadrado da distância. Galvani, em 1792, realizou uma experiência na perna de uma rã morta, a colocando entre dois metais diferentes, e ele observou a contração do músculo, concluindo então que era a manifestação da eletricidade animal. Alessandro Volta, em 1796, repetiu o experimento de Galvani, afirmando, no entanto, que a eletricidade ocorre pelo contato do animal com as placas diferentes, sendo então o fenômeno não dependendo do elemento biológico. Em 1800, ele desenvolveu, a partir deste conceito e de outros estudos, a pilha elétrica. Oersted, em 1820, fazia um estudo sobre corrente elétrica e conseguiu a movimentação da agulha magnética de uma bússola através de um fio que conduzia eletricidade, marcando então o surgimento do eletromagnetismo. Faraday, em 1831, em seu experimento, percebeu a geração de energia elétrica em um fio a partir de um ímã, feito movendo uma barra magnética dentro de uma bobina. Além disso, ele descobriu o efeito da indução, provando a relação entre eletricidade e magnetismo. Maxwell, em 1865, calculou com precisão a velocidade das ondas eletromagnéticas, que possuem a mesma velocidade da luz. Em 1873, publicou um tratado sobre eletricidade e magnetismo, que envolvia todas as informações que se tinha conhecimento sobre o tema até então. Agora falando um pouquinho sobre a invenção da lâmpada elétrica. Thomas Edison foi quem recebeu o mérito por este invento. No entanto, estudos anteriores já haviam sido desenvolvidos sobre lâmpadas incandescentes, ao exemplo de Humphrey Davy, que em 1802 criou uma lâmpada usando filamento de platina. O desafio de Edison era criar um modelo que funcionasse adequadamente e pudesse ser comercializado, e ele começou seus estudos com a intenção de introduzir a iluminação elétrica nos Estados Unidos. Nas suas tentativas, o primeiro problema encontrado foi os danos nos filamentos que não resistiam ao calor. Isso porque no funcionamento de uma lâmpada elétrica ocorre o fenômeno da resistência elétrica. O material, quando submetido a uma corrente, apresenta um grau de resistência variado, fazendo com que ele aqueça e incandesça, gerando luz. E o problema no filamento era agravado ao ar livre, já que era oxidado em contato com o oxigênio. O outro problema, então, era encontrar uma fórmula de isolar o oxigênio. Para o primeiro problema, a solução seria um filamento superfino que aguentasse altas temperaturas, chegando ao material de platina. No entanto, não teve o rendimento esperado e consistia em um elemento muito caro e raro. Para o segundo problema, o filamento foi colocado dentro de um globo de vidro, criando um vácuo, e posteriormente estudos trouxeram uma maneira mais eficiente de isolar o oxigênio. Mais pesquisas continuaram sendo feitas para obter um material para o filamento, chegando no elemento carbono, que apresentava vantagem no ponto de fusão, tendo sucesso por 2 horas antes de romper. Foi pensado então em outros materiais que, quando queimados e assim transformados em carbono, poderiam funcionar melhor.
Em 1879, utilizou-se a fibra de algodão carbonizada, que queimou por 2 dias e fornecia um brilho fraco. Edison aumentou então gradativamente a corrente que passava para a lâmpada para aumentar o brilho até o filamento romper. Notou-se então a necessidade de usar um material que tivesse resistência mecânica alta, fosse firme e tivesse uma estrutura fibrosa. O bambu foi então testado durante 900 horas e permitiu então a comercialização da lâmpada incandescente. Dando continuidade, falando sobre o experimento dos raios catódicos. Diversos estudos estavam sendo feitos no século XIX sobre condução de eletricidade. As pesquisas envolviam aplicar alta tensão em um tubo de vidro preenchido por gases conectados por fios nas suas extremidades, ligado por um amperímetro. O fato inesperado foi a presença de corrente mesmo quando só havia a presença dos gases no tubo. Em 1875, William Crookes fez adaptações nesse experimento para investigar o fenômeno. Ele construiu um tubo curvo com certo grau de vácuo no interior, aplicando alta tensão nas extremidades. Uma região com luminescência esverdeada apareceu e mudava para apenas a parede oposta ao cátodo, no tubo, conforme aumentava o vácuo. Ele concluiu que essa luminosidade se tratava de alguma radiação que partia do cátodo, sendo, portanto, denominada de raios catódicos. No entanto, o seu experimento não foi possível determinar a natureza das luzes. Introduzindo o modelo atômico de Thomson. O modelo anterior era o de Dalton, conhecido como uma bola de bilhar porque considerava o átomo como uma esfera indivisível. No entanto, esse modelo apresentava algumas limitações porque não explicava alguns fenômenos como a condução elétrica. Em 1897, Thomson fez novas experiências a partir do experimento de Crookes dos raios catódicos. Ele usou o mesmo modelo, colocando um objeto no meio do tubo, observando que formava uma sombra simétrica na parede oposta do tubo, tendo a conclusão que os raios se propagavam em linha reta. Posteriormente, ele posicionou uma ventoinha mecânica no meio do tubo que se movia quando os raios entravam em contato. Ele percebeu então que possuíam massa e, por consequência, sendo matéria. Em outro experimento, notou que o feixe de raios catódicos era atraído por um campo elétrico positivo, possuindo então carga negativa. Ele levantou a hipótese que o átomo consistia em uma esfera positiva incrustada por esferas negativas, chamada de elétrons, sendo uma característica presente em toda a matéria. E aqui estão as referências utilizadas nessa primeira parte. Bom, e agora eu vou fazer um resumo e elucidar um pouco sobre o experimento de Millikan e as gotas de óleo. Esses aqui são os membros do nosso grupo, né? E agora podemos prosseguir para a explicação do experimento. Bom, até 1907 não tínhamos um valor exato para qual era a carga do elétron, né? A gente apenas tinha conhecimento entre a razão entre essa carga e a massa. Thomson ele foi o precursor, né, com relação ao estudo do elétron, assim, mas apenas com Millikan, depois desse experimento da gota de óleo, que a gente conseguiu um resultado mais preciso. Explicando de fato agora como foi o experimento de Millikan, basicamente ele consiste em essencialmente deixar essas gotas de óleo cair, certo? Utilizando um pulverizador e uma câmera com campo elétrico, que vocês estão vendo aí na imagem. Algumas das gotas elas foram carregadas por raio-x incidentes, e ao aplicar um campo elétrico adequado foi possível equilibrar a força-peso e impedir a queda. Aí, medindo a intensidade desse campo elétrico, necessário para neutralizar a força da gravidade, né? E a gente já conhecendo a massa dessas gotas, o que aconteceu? O Millikan ele observou que os valores dessas cargas elétricas das gotas sempre eram múltiplos inteiros de uma quantidade de carga fixa, a carga do elétron, né? E aí a gente chegou a um resultado que é o seguinte. Então, o valor obtido ele foi aproximadamente, mais exato assim, de 1,592, né?
E, assim, foi em questão de uma diferença muito pequena, cerca de 0,6%, do valor que já era aceito atualmente, né, que era de 1,602, alguma coisa assim. E aí, hoje nós temos esse valor, né, dessa carga, que a gente calculou utilizando essa fórmula aí, descrita, e o valor atualmente mais aceito é esse aí, de 1,6 vezes 10 a menos 19 quilômetros. E é isso, ficamos por aqui com o experimento de Millikan. Espero que tenha entendido tudo. É isso. E apenas para complementar aí, essas são as seguintes referências, né, que eu usei para construir essa apresentação. E no mais, muito obrigado. Bom, mais um experimento da disciplina de eletromagnetismo. Estarei agora construindo um resumo, uma apresentação sobre o experimento de Stern-Gellert. E agora podemos prosseguir para a explicação do experimento. Bom, esse experimento foi realizado por esses dois cientistas alemães, né, Otto Stern e Walter Gellert, por volta dos anos de 1922, com o intuito de determinar se as partículas deles têm algum momento angular intrínseco. Bom, explicando agora sobre o experimento, né? A gente tem o quê? Um feixe de luz, né, que está direcionado aí através desse campo magnético não homogêneo. E o que acontece? De acordo com a teoria clássica, a gente esperaria que essas partículas elas fossem desviadas em uma gama contínua, né, de ângulos, dependendo das energias cinéticas e orientação inicial. Só que o que acontece? Stern e Gellert eles observaram algo surpreendente. Ao invés de um padrão contínuo, os átomos eles foram divididos em um número discreto de pontos, né, no detector, e formaram um padrão de dispersão em forma de linhas bem definidas. E o que significa? Isso basicamente indica que o momento angular intrínseco dessas partículas estava quantizado, ou seja, só poderiam ter valores específicos. O resultado do experimento foi basicamente o quê? Uma confirmação experimental, né, crucial das previsões da mecânica quântica. Demonstrou o quê? Que o spin dessas partículas estava sujeito a regras de quantização e que os átomos tinham um número finito e discreto de orientações possíveis em relação ao campo magnético. Bom, em resumo, né, esse experimento é um experimento que mostrou que a quantização do spin de partículas subatômicas evidenciando a natureza discreta desse momento angular intrínseco e fornecendo uma das primeiras evidências experimentais da mecânica quântica. E apenas para complementar aí, essas são as seguintes referências, né, que eu usei para construir essa apresentação. E no mais, muito obrigado. E agora, nesse próximo experimento, né, a gente tem uma pessoa aí, um grande nome, né, da física nuclear, vencedor do Prêmio Nobel de Química também, né, e seu grande experimento, que é a Folha de Ouro. Estamos falando de Ernest Rutherford. E agora podemos prosseguir para a explicação do experimento. Bom, como eu havia citado, né, Rutherford é um vencedor do Prêmio Nobel em Química, né. Ele é um gênio, né, um físico eminente aí, neozelandês, fez contribuições gigantescas para a física nuclear, para toda a parte química, assim, todos os estudos de química da época. E seu experimento mais conhecido atualmente realmente é esse, né, o da Folha de Ouro. Tem alguns que chamam também de experimento de Rutherford. E as suas contribuições e investigações em desintegração de elementos químicos e radioatividade são usadas como referência até hoje. Bom, falando agora, né, um pouco mais sobre o experimento. Bom, nesse experimento, né, essa fina placa folhada a ouro, ela foi bombardeada com algumas partículas alfa, no qual os núcleos de hélio, né, têm carga positiva, enfim. E a expectativa era o quê? Que essas partículas, quando passassem, elas passassem de forma tranquila e facilmente pelos átomos dessa placa folhada a ouro, devido ao tamanho, né, muito pequeno, e etc. E segundo o modelo de Thomson na época, né, que dizia que nessa estrutura atômica o espaço era vazio.
Só que o que aconteceu? O que foi o pulo do gato aqui nesse experimento? O resultado, ele surpreendentemente, foi que algumas partículas alfa elas foram desviadas em ângulos muito grandes. E algumas até voltaram em direção oposta, né? As que foram lançadas. Indicando o quê? Que o núcleo do átomo ele era pequeno, certo? E denso e altamente carregado positivamente, né? Porque como cargas opostas elas, né, não se atraem, ocorreu desse desvio aí. E o que acontece? Isso levou à formulação do modelo atual, né, o modelo atômico de Rutherford, que também foi conhecido como modelo de núcleo, vou mostrar também posteriormente, no qual a maior parte da massa e a carga positiva de um átomo está concentrada em um núcleo central. Ou seja, enquanto os elétrons eles estão orbitando ao redor do núcleo, o seu núcleo era formado de cargas positivas. Bom, então é isso, né? Em resumo, esse experimento conduzido por Rutherford, ele desempenhou um papel crucial, né, na evolução da compreensão da estrutura atômica, levou à formulação do modelo, né, respectivo a ele, que, né, demonstra que os átomos eles são compostos por um núcleo central denso, como visto na imagem, carregado positivamente, e com esses elétrons orbitando ao seu redor. Isso representou um avanço significativo na física nuclear e na compreensão da natureza dos átomos. E apenas para complementar aí, essas são as seguintes referências, né, que eu usei para construir essa apresentação. E no mais, muito obrigado. E agora, como minha última apresentação, estarei falando sobre César Lattes, né, grande físico brasileiro aí, um grande nome aí para a nossa nação. E agora podemos prosseguir para a explicação do experimento. E quem foi César Lattes, né? César Lattes foi um físico brasileiro, né? Nasceu em 1924 e faleceu em 2005. Ele é amplamente reconhecido por suas contribuições para a física de partículas, né? Especialmente no campo da detecção de partículas subatômicas. No entanto, o motivo pelo qual ele não ganhou o prêmio Nobel está relacionado à dinâmica do reconhecimento científico e funcionamento do próprio prêmio. E estarei explicando um pouco mais à frente. Mas antes, gostaria de elucidar aqui duas grandes contribuições, né, do Lattes aí para física de partículas. A primeira é a descoberta do meson, né, Phi. Em 1947, Lattes ele trabalhava em Bristol, no Reino Unido. E nesse ambiente ele realizou uma série de experimentos que foram cruciais, usando emulsões nucleares para estudar a radiação cósmica. O grupo, que era liderado por Lattes e Powell, né, conseguiu identificar uma nova partícula subatômica, o meson, que utilizada a letra π, né, para se designar a ela. E esta desempenhou um papel importante na compreensão das interações nucleares fortes. E agora, tratando do desenvolvimento de técnicas de detecção de partículas, Lattes desempenhou um papel essencialmente nesse desenvolvimento, né, como fotografia em emulsões nucleares e detecção dessas partículas subatômicas. E essas suas contribuições tiveram um impacto tão grande nessa física, inclusive na astrofísica. E aqui temos, né, três motivos pelo qual Lattes não recebeu o prêmio Nobel, né? O primeiro é a divisão do prêmio Nobel. O que acontece? O prêmio Nobel ele é concedido em categorias específicas, né? A gente tem física, tem química, medicina, literatura, etc. O mérito científico do Lattes estava relacionado à física de partículas, né? Como eu havia citado atrás. Um campo altamente competitivo e complexo. E o prêmio Nobel em Física ele é altamente competitivo, como muitos cientistas notáveis competindo com ele, né? Isso dificultou um pouco a premiação. Segundo ponto, o compartilhamento de crédito. Em muitos casos, o prêmio Nobel ele é concedido a equipes, né, de cientistas que contribuem para a descoberta ou algum avanço científico. No caso da descoberta do meson, o Powell, né, que eu citei ele lá atrás, ele foi premiado com o Prêmio Nobel de Física em 1950, mas Lattes, né, desempenhou um papel crucial nessa descoberta e infelizmente não foi reconhecido. E como terceiro ponto, temos esse processo de seleção.
O processo de seleção do prêmio Nobel ele é altamente seletivo e pode ser influenciado por muitos fatores, incluindo também considerações políticas, sociais, né, e outros pontos. Nem todos os cientistas de destaque recebem o prêmio, e muitos merecedores são deixados de fora, como é o caso do nosso César Lattes. Por fim, né, o Lattes ele fez contribuições notáveis para a física, incluindo a descoberta do meson e essas técnicas que eu citei atrás. Infelizmente ele não recebeu o prêmio Nobel, né? Um grande nome brasileiro aí, que poderia estar no hall desses grandes cientistas e merecedores do prêmio Nobel. Mas assim, o que ele fez é reconhecido até hoje. E a título de curiosidade, né, nós temos aí para a galera que é da academia assim, o currículo Lattes, né? O currículo Lattes é de onde você tira o currículo de pesquisadores, de estudantes, doutores e mestres, e também é feito em homenagem a esse grande cara. E é isso, muito obrigado, até a próxima. E apenas para complementar aí, essas são as seguintes referências, né, que eu usei para construir essa apresentação. E no mais, muito obrigado. Bom, falando um pouco sobre o LHC, nós vamos ver um pouco sobre as simulações e algumas descobertas dele. O LHC é o Large Hadron Collider, um acelerador de partículas. E nós vamos ver alguns pontos aqui, alguns tópicos, que é o LHC, como ele funciona, sua importância, algumas curiosidades, os desafios e o futuro dele também. Bom, o LHC é o maior acelerador de partículas do mundo. Ele tem uma circunferência de 25 km e está localizado atualmente na fronteira da França e da Suíça. O objetivo dele principalmente é estudar as propriedades fundamentais da matéria do universo, e nele os cientistas colidem as suas partículas em altíssimas velocidades, chegando perto da velocidade da luz, e para criar condições semelhantes à do Big Bang no início do universo. Bom, o LHC é um acelerador de partículas, como havia dito. Ele utiliza campos magnéticos e é composto por anéis de vácuo supercondutores que mantêm os feixes de partícula em movimento circular. Os campos magnéticos focam os feixes e mantêm separados enquanto eles viajam ao redor dos anéis. E quando esses feixes se cruzam nos pontos de interação, ocorrem as colisões, que permitem o estudo das propriedades da matéria. Bom, outra curiosidade importante e interessante também sobre o acelerador de partícula é que a temperatura dentro dele é cerca de 100 mil vezes mais quente do que o centro do Sol. Isso porque as partículas são aceleradas bem próximas da velocidade da luz antes delas colidirem, e elas acabam gerando uma energia muito alta. Construir e manter o LHC é uma tarefa complexa para a equipe que é responsável pelo projeto. Desde o início eles precisam lidar com muitos obstáculos e problemas técnicos, e isso exige soluções criativas e inovadoras. Um dos maiores desafios é garantir essa segurança desse acelerador, porque ele opera com altas energias e temperaturas baixas também. E para isso existem vários sistemas, dentre eles os sistemas de resfriamento e proteção, que são uma grande invenção da engenharia moderna. Bom, o futuro do LHC, as pesquisas continuam, novas descobertas precisam ser feitas, estão sendo feitas, sempre avanços significativos, e alguns dos projetos futuros incluem a construção de aceleradores ainda maiores e mais poderosos, que podem avançar ainda mais as pesquisas dessas partículas mais raras e difíceis de detectar, né? E há planos para a criação de novas tecnologias que podem ser utilizadas na área da ciência e da engenharia.
E outra possibilidade também é a descoberta, além de partículas, fenômenos físicos que não foram observados. Isso pode levar à revolução do nosso entendimento do universo e abrir caminho para novas tecnologias e aplicações no mundo da física. E agora, para a gente encerrar, a gente vai ver um videozinho sobre como funciona o acelerador de partícula. Mostra desde quando as partículas entram dentro dele e são aceleradas pelo campo magnético, fazendo eles percorrerem até a velocidade da luz. Quando existe uma corrente elétrica entre o campo entre as bobinas, né, que geram esse campo magnético, aí existe a aceleração delas, que podem chegar até bem perto, bem próximo da velocidade da luz. É isso basicamente sobre o LHC. Temos aqui também as nossas referências que foram utilizadas para a gente construir essa pesquisa. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre o efeito Casimir, uma força misteriosa e invisível do vácuo. Vamos falar aqui sobre o efeito Casimir e o que ele é, sua origem, como ele funciona, aplicações e desafios de algumas oportunidades. Bom, ele foi descoberto em 1948 pelo físico holandês Henrik Casimir. Esse fenômeno foi intrigante e tem desafiado os cientistas desde que foi descoberto. Como ele foi possível? Bom, na verdade foram duas placas metálicas próximas uma da outra que geraram uma força misteriosa. Como isso foi possível? Isso surgiu devido a uma interação de partículas virtuais que surgem e desaparecem do vácuo quântico. Essas partículas criam uma pressão que pode empurrar as placas metálicas uma em direção da outra, gerando uma força misteriosa. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. E nós vamos descobrir agora muito mais. Bom, então o que é o efeito Casimir? Ele é uma força misteriosa que atua entre objetos próximos entre o vácuo quântico, como eu já disse, e a interação dessas partículas virtuais. Para entender, imagine duas placas metálicas paralelas, colocadas em vácuo. Quando elas são aproximadas, elas começam a sentir a atração do vácuo quântico entre elas, o que resulta nessa força. E essa força é muito fraca, mas pode ser medida com precisão usando técnicas avançadas. Com o passar dos anos, outros cientistas se interessaram pelo fenômeno e começaram a investigá-lo mais a fundo. E foi o físico Evgeny Lifshitz que propôs uma teoria para explicar a tal origem dessa força baseada nas flutuações quânticas do vácuo. Essa teoria foi posteriormente confirmada quando eles puseram ela para a prática e foram submetidas a experimentos. Essas forças geram partículas com uma pressão negativa e foi o que resultou na força atrativa das placas metálicas. E é necessário compreender a teoria quântica de campos e as propriedades de radiação de eletromagnéticas para entender como essa partícula gera essa pressão negativa. E também a distância entre as placas influencia na intensidade da força, o que torna sua medição bastante desafiadora. Esse efeito tem despertado grande interesse na área da nanotecnologia devido à capacidade de gerar forças atrativas entre superfícies próximas, podendo controlar a distância entre objetos microscópicos, e o que é essencial para a fabricação de dispositivos eletrônicos menores e inclusive da microeletrônica. E além disso também ele pode ter aplicações na física quântica,
porque pode ser usado para estudar para propriedades do vácuo, propriedades de sistemas macroscópicos. Isso abre a possibilidade do desenvolvimento de novas tecnologias quânticas, como os computadores e criptografia. Antes das referências, aqui foi a referência que a gente utilizou também, temos desafios e algumas oportunidades. Um dos principais desafios relacionado a esse efeito é a limitação das suas aplicações práticas. Embora tenha sido observado no laboratório, o fenômeno ainda não foi compreendido e explorado em termos da sua possível aplicação na tecnologia. E a complexidade dos cálculos que envolve também o estudo do efeito representa um obstáculo que precisa ser superado também. E ainda são necessárias bastante pesquisas aprofundadas nesse assunto para entender melhor como funciona e tornar mais acessível para a ciência e a tecnologia. Bom, nesse experimento nós vamos falar um pouco sobre a matéria escura. Os pontos que nós vamos abordar é o que ela é, o experimento, como funciona, os resultados desse experimento, os desafios e o futuro das pesquisas. Bom, a matéria escura é um dos maiores mistérios que a gente tem no universo, porque ela não emite, não absorve nem reflete luz. E ela é invisível nos nossos telescópios, mas a sua presença pode ser detectada através dos efeitos gravitacionais nos objetos que são visíveis no espaço. Acredita-se que ela compõe cerca de 85% da massa total do universo, enquanto toda a matéria visível, seja estrela, planeta, galáxia, ela representa apenas 15%. É por isso que entender a matéria escura é crucial, por causa que a sua dimensão é maior do que das outras matérias, né? E é crucial para compreendermos a estrutura e a evolução do universo. Os cientistas têm procurado maneiras de detectar a matéria já tem décadas, embora ainda não tenhamos encontrado uma partícula específica que possa explicar a sua existência. As evidências observacionais sugerem fortemente que ela está lá. A busca por essa matéria é um campo emocionante e em constante evolução na física. O ADMX, Axion Dark Matter Experiment, é um dos principais experimentos em andamento em busca dessa matéria escura. Ele foi projetado para detectar as partículas de áxions, e uma das teorias mais promissoras sobre a natureza da matéria escura são os áxions, que são partículas hipotéticas que são leves e interagem fracamente com outras partículas, tornando difícil de detectar. Esse experimento utiliza um campo magnético forte para converter os áxions em fótons. E são medidos por um detector bem sensível. E ele tem sido capaz de explorar em ampla gama de massa de áxions. Seus resultados estão ajudando a restringir possíveis teorias sobre a natureza da matéria escura. E esse experimento está em constante evolução, com melhorias contínuas e o seu design em tecnologia. E isso deve permitir que ele continue a fazer muitas mais descobertas no futuro. Bom, é um experimento que funciona, né, através do campo magnético fazendo os fótons serem detectáveis, e o campo magnético é gerado por um ímã supercondutor, que é resfriado a temperaturas próximas do zero, permitindo que o experimento seja altamente sensível a essas partículas da matéria escura. E quando essas partículas da matéria colidem com os átomos dentro desse experimento lá, elas são convertidas em fótons de micro-ondas. São fótons de micro-ondas. Esses fótons são amplificados e detectados pelos dispositivos de medição do ADMX, e a detecção desses fótons é a chave para identificar a presença da matéria escura no universo. Os resultados através do ADMX foram extremamente promissores. O experimento conseguiu detectar um sinal que pode ser interpretado como uma matéria escura
E essa descoberta é um grande avanço na compreensão da composição do universo e pode levar a novas descobertas no mundo futuro. Além disso, o impacto desse resultado vai além da física, porque a busca pela matéria negra escura é uma das maiores questões em aberto na ciência. E essa descoberta pode ajudar a responder perguntas fundamentais sobre a origem e evolução do universo. Só que existem desafios também. E um dos principais desafios enfrentados é a interferência dos sinais externos, como ondas de rádios e de micro-ondas, que podem obscurecer os sinais da matéria escura. E para superar esse desafio, os cientistas estão trabalhando em técnicas avançadas de filtragem de sinal e isolamento do detector. E outro desafio também é a sensibilidade do detector. Ele precisa ser capaz de detectar partículas extremamente fracas. Para isso, os cientistas estão continuamente aprimorando a tecnologia e buscando novos materiais e métodos de detecção mais sensíveis. E também temos o futuro, né, que é promissor para a compreensão da matéria escura com o avanço dessa tecnologia. Espera-se que o experimento seja capaz de detectar partículas com maior precisão e eficiência, apesar de todos esses obstáculos. E esse experimento está em constante evolução e para ser aprimorado por novas técnicas, equipamentos, e isso pode levar para descobertas ainda mais significativas sobre a natureza da matéria escura e a sua relação com o universo. E aqui é a referência que utilizamos para pesquisa desse experimento. Bom, nesse experimento nós vamos falar um pouco do modelo padrão da física de partículas. Nós iremos falar sobre o modelo padrão da física de partículas, as partículas elementares, bósons e férmions, forças fundamentais, o Higgs e a origem da massa e as suas limitações e perspectivas. O modelo padrão da física de partículas é uma teoria que descreve as partículas elementares e as forças fundamentais da natureza. É considerado um dos maiores avanços da física moderna, que permite a compreensão do mundo subatômico. Ele é composto por 3 famílias de partículas, os quarks, os leptons e os bósons. Além disso, ele também explica como elas interagem entre si, gerando 4 forças fundamentais, que é a gravitacional, a eletromagnética, forte e fraca. As partículas elementares são as menores unidades da matéria que nós conhecemos. Não pode ser dividida em partes menores e não possui nenhuma estrutura interna. Ela existe em 2 categorias principais de partículas, os férmions e os bósons. Os férmions são as partículas com spin semi-inteiro, como elétron, próton e nêutron. Ele constitui a matéria e obedece ao princípio da exclusão de Pauli, que afirma que 2 férmions não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. Já os bósons são partículas com spin inteiro, como fótons e gluons. Eles são responsáveis pela transmissão da força fundamental da natureza. Bósons e férmions são 2 categorias de partículas elementares que possuem suas propriedades diferentes. Os bósons são partículas que medem a força fundamental da natureza, enquanto os férmions são partículas que compõem a matéria. Os bósons têm um spin inteiro, o que significa que obedecem à estatística de Bose e Einstein. Já os férmions têm um spin semi-inteiro e obedecem às estatísticas de Fermi e Dirac. Essas diferenças de spin fazem com que os bósons sejam capazes de ocupar o mesmo estado quântico, e já os férmions não conseguem ocupar esse estado quântico ao mesmo tempo. As forças fundamentais da natureza são mediadas por diferentes tipos de bósons. Por exemplo, o fóton é o bóson responsável pela força eletromagnética, enquanto o gluon é o bóson responsável pela força forte. Já os férmions, como o elétron e o próton, são as partículas que compõem a matéria e interagem através dessas forças fundamentais. As 4 forças fundamentais da natureza são a força nuclear forte, a nuclear fraca, a eletromagnética e a gravidade. Cada uma delas é mediada por partículas elementares específicas. A nuclear forte é mediada pelos gluons, a força nuclear fraca é mediada pelos bósons W e Z, a força eletromagnética é mediada pelos fótons e a gravidade é mediada pelas partículas hipotéticas chamadas de gravitons. O
bóson de Higgs é uma partícula elementar prevista pelo modelo padrão da física de partículas. Ele é responsável por explicar a origem da massa das outras partículas elementares, como elétrons e quarks. De acordo com a teoria, essas partículas adquirem massa ao interagir com o campo de Higgs presente em todo o universo. O bóson de Higgs foi descoberto em 2012 através de experimentos realizados no LHC, o maior acelerador de partículas do mundo, lá na Suíça e na França. Sua descoberta foi um marco histórico para a física de partículas e confirmou a existência do modelo padrão. No entanto, ainda há muito a ser descoberto sobre o bóson de Higgs e sua interação com as outras partículas. Falando um pouco sobre as limitações e das perspectivas, o modelo padrão da física de partículas é uma teoria bem sucedida, mas ainda apresenta algumas limitações. Uma dessas principais limitações é a incapacidade de explicar a matéria escura, que representa cerca de 85%, de 27% do universo, e interage com a luz ou outras formas de radiação eletromagnética. Outra limitação é a falta de uma explicação para a gravidade, que é uma das 4 forças fundamentais da natureza, mas não é mediada por nenhum bóson conhecido. Além disso, o modelo padrão não consegue explicar por que as massas das partículas elementares são tão diferentes umas das outras. No entanto, há perspectivas promissoras na física de partículas. Uma delas é a busca pelo bóson de Higgs escuro, que pode ser responsável pela massa da matéria escura. Outra é a teoria das cordas, que propõe que as partículas elementares são, na verdade, vibrações em cordas unidimensionais extremamente pequenas. E aqui a gente tem uma das referências que a gente utilizou para essa pesquisa desse experimento. Oi, meu nome é Luana e eu vou estar falando um pouco sobre a compreensão moderna do eletromagnetismo, na forma como ele influenciou na comunicação, na medicina e na ciência dos materiais. Também vou falar um pouco sobre pilhas e baterias e, por fim, vou falar sobre a constante de Avogadro e como ela foi calculada experimentalmente. Bom, o eletromagnetismo desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de tecnologias de comunicação, como na telegrafia e telefonia, com as equações de Maxwell, no século XIX. Ele forneceu uma base teórica para a propagação das ondas eletromagnéticas. Isso levou ao desenvolvimento de sistemas de telegrafia sem fio, como o telégrafo de Marconi, a telefonia sem fio, que é basicamente a base da comunicação de hoje em dia. Também teve grande influência no rádio e na transmissão, com a compreensão das ondas eletromagnéticas, a gente desenvolveu as tecnologias de rádio, nas comunicações por satélite, que eu acho que é quase o principal, quando a gente fala sobre comunicação no eletromagnetismo, a gente pensa primeiro em satélite. Pelo menos para mim é assim. Bom, a teoria eletromagnética permitiu o desenvolvimento de comunicações por satélite. Com satélites em órbita ao redor da Terra, eles podem receber e retransmitir sinais de comunicação. Também teve grande impacto na fibra óptica. Os cabos de fibra óptica permitem transmitir informações a velocidades incrivelmente altas usando pulsos de luz, Também em comunicações sem fio, que é a base da nossa comunicação hoje em dia, a partir das propriedades das ondas de rádio, e micro-ondas. A gente tem exemplos como o Wi-Fi e o Bluetooth. Também teve influência nos radares e as comunicações por micro-ondas e na comunicação digital. Outro campo da ciência que também contribuiu muito foi na medicina, com a invenção da ressonância magnética, que é um método não invasivo e altamente preciso para obter imagens detalhadas do corpo humano. A RM usa um poderoso campo magnético para alinhar os átomos de hidrogênio ao corpo, gerando sinais que são processados e transformados em imagens 3D. E aí, com isso, conseguem detectar anomalias e doenças. Outra aplicação muito importante é a tomografia computadorizada, que combina técnicas de raio-x e de eletromagnetismo. Durante o procedimento, o paciente é exposto a feixes de raio-x controlados, enquanto detectores capturam a radiação remanescente. Além disso, também é amplamente utilizado em técnicas da terapia médica, como a radioterapia. Ela usa radiação ionizante para destruir células cancerígenas ou impedir seu crescimento. Não diferentemente, o eletromagnetismo também desempenhou uma importante função na ciência dos materiais.
ele forneceu uma base sólida para entender as propriedades elétricas e magnéticas dos materiais. Isso permitiu o desenvolvimento de materiais com propriedades específicas, como a condutividade elétrica, o ferromagnetismo e a supercondutividade, que tem uma ampla gama de aplicações em eletrônica, na geração de energia e na tecnologia de comunicação. Além disso, contribuiu para o desenvolvimento de materiais magnéticos avançados, usados em tecnologias como discos rígidos, ressonância magnética nuclear e sensores magnéticos. E também na nanotecnologia. A compreensão das interações eletromagnéticas em escalas nanométricas impulsionou o campo da nanotecnologia. Os cientistas agora podem manipular e controlar materiais em nível atômico e molecular para criar materiais nanoestruturados com propriedades únicas e aplicações em áreas como eletrônica, medicina e materiais avançados. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as pilhas, começando pela pilha comum, também chamada de pilha seca. Ela converte a energia química em energia elétrica. Ela é composta por um ânodo negativo de zinco, um cátodo positivo contendo dióxido de manganês e um eletrólito que permite a condução de íons entre os terminais. Ela funciona da seguinte forma. No ânodo, o zinco sofre oxidação, perdendo elétrons para formar íons de zinco. Já no cátodo, o composto químico aceita os elétrons do ânodo. Ele reage com os íons de hidrogênio e forma íons de hidróxido e de água. Os elétrons liberados no ânodo fluem pelo circuito externo, gerando corrente elétrica. Essa é a equação global dela aqui, que a gente consegue perceber os compostos que eu falei. Bom, elas são pilhas não recarregáveis, né? E devem ser substituídas quando a reação química se completa ou a voltagem cai abaixo do nível adequado. A segunda pilha é a pilha alcalina. Elas são pilhas primárias e são semelhantes às pilhas de zinco-carbono, mas usam hidróxido de potássio como eletrólito alcalino em vez de uma solução ácida. Isso permite uma maior eficiência e vida útil mais longa em comparação com as pilhas de zinco-carbono. A pilha zinco-carbono mencionada é a pilha seca, a pilha comum, também chamada de pilha de Le Chantet. Eu não sei se fala assim o nome dele. A terceira pilha que eu vou falar é a pilha de lítio-iodo. Ela é um tipo de pilha primária que utiliza lítio como ânodo e iodo como cátodo. Ela é comumente usada em dispositivos médicos implantáveis, como marca-passos e desfibriladores, devido à sua longa vida útil e estabilidade de tensão. Ela funciona da seguinte forma. No ânodo, o lítio perde elétrons e forma íons de lítio. Já no cátodo, o iodo aceita os elétrons liberados pelo ânodo, formando íons de iodeto. A reação global resulta na formação de íons de lítio e íons de iodeto. A reação global pode ser vista aqui no slide, né? E essa pilha ela oferece uma tensão estável e utilizada em dispositivos médicos, como eu falei anteriormente, né? Ela não é recarregável e também deve ser substituída quando esgotada. Por último, eu vou falar da pilha de íons de lítio. Ela já é uma pilha recarregável e amplamente utilizada em dispositivos eletrônicos portáveis, como telefones celulares e laptops. Seu princípio de funcionamento envolve a transferência de íons de lítio entre um ânodo de grafite e um cátodo de óxido de metal de lítio, durante a carga e a descarga. Ela armazena energia química que pode ser convertida em energia elétrica quando necessário e recarregada repetidamente. Ela, então, tem essa vantagem, né? Ela tem uma alta densidade de energia e uma baixa taxa de autodescarga. Agora eu vou falar brevemente sobre a bateria de ferro, né? Que é uma bateria recarregável que utiliza eletrodos de ferro e de chumbo. O funcionamento dela é baseado em uma reação química entre o chumbo e o ferro em um eletrólito de ácido sulfúrico. Durante a descarga, o chumbo no ânodo sofre oxidação, liberando elétrons e formando íons de chumbo. No cátodo, o ferro aceita esses elétrons, formando íons de ferro. Bom, as vantagens dela é que ela tem um baixo custo, tem uma grande maturidade tecnológica, isso significa que teve muito estudo, né, por trás do desenvolvimento dela, teve muito embasamento. Ela também tem uma alta corrente de partida e a reciclabilidade dela é muito boa. Contudo, ela tem diversas desvantagens, né? Além de serem pesadas e volumosas, elas têm baixa densidade de energia e uma vida útil limitada.
Vale adicionar também, como eu falei anteriormente, ela possui ácido sulfúrico, que é muito perigoso e tóxico, então deve ser manuseada com cuidado. Por fim, eu vou falar sobre o cálculo da constante de Avogadro experimentalmente. Não exatamente o cálculo, né, mas como obter, né, a partir de um experimento e conseguir um valor próximo da constante que a gente tem registrado na literatura. Antes disso, eu queria falar um pouquinho da história, né? A constante de Avogadro, ela recebeu esse nome no século XIX pelo cientista italiano Amedeo Avogadro. Em 1811, ele havia proposto pela primeira vez que o volume de gás a uma dada pressão e temperatura é proporcional ao número de átomos ou moléculas, independentemente da natureza desse gás. O físico francês Jean Perrin, em 1909, propôs nomear a constante em honra a Avogadro. Perrin, o francês, ganhou o Prêmio Nobel de Física e devido grande parte a seu trabalho na determinação da constante de Avogadro por meio de vários métodos diferentes. Bom, para obter ela experimentalmente, eu utilizei um documento disponibilizado pelo docente que cita um trabalho feito por professores e alunos, né? O experimento envolve a eletrólise da água, usando seringas preenchidas com uma solução eletrolítica e são colocadas em um frasco com a mesma solução. O objetivo é coletar 5 ml de hidrogênio. Um cronômetro, então, é usado para registrar o tempo e o valor da corrente elétrica, que deve ser mantido entre 30 a 100 mA. Os ajustes na montagem podem ser feitos como a concentração da solução, tamanho da parte exposta do eletrodo e a distância entre eles, se for necessário. E a ponta do eletrodo na seringa deve estar completamente submersa no final da experiência. Bom, a partir dessa experiência foram coletados os seguintes dados, né, dispostos nessa tabela aqui, e então foi realizado o cálculo da média e do desvio padrão. Com isso, foi obtido o valor de 6,6, mais ou menos 0,3, 10 elevado a 23, mol elevado a menos 1, que é bem próximo da constante de Avogadro que a gente tem na literatura, que, se eu não me engano, é 6,022 vezes 10 a 23 mols a menos 1. Bom, então essa foi a minha parte. Muito obrigada pela atenção. E aqui estão as referências que eu utilizei para montar essa parte do vídeo. Após isso, então, realizaremos a discussão sobre o que foi falado. E aí, galera? Hoje eu sou a mediadora. Teve algum experimento que vocês gostaram mais? Algum tópico que vocês gostariam de comentar? Bom, vou começar falando aqui, né, do Lattes, né? Foi uma das teorias que eu fiquei responsável por pesquisar. Achei muito interessante, né, o fato de a gente ter um brasileiro, querendo ou não, ainda reconhecido assim, né, no ramo da física quântica, né? Infelizmente não conseguiu receber o prêmio Nobel aí por algumas questões políticas, né, e até xenofóbicas, né, seja ou não. Só que, cara, ele conseguiu dar duas grandes contribuições, né, pro ramo da física quântica. Aí ele descobriu o meson, né, que é um elemento químico que até então era desconhecido. E ele inovou em técnicas de aprimoramento de cálculo de cargas de elementos químicos, de determinação de massa. E, cara, sinceramente, é gratificante ter um brasileiro nesse ramo. E por mais ruim que ele não possa ser, ele não ter sido reconhecido, né? O crédito acabou ficando com um colega britânico nele, né? Que ajudou ele a realizar esses feitos. Mas é bom, né? Ter um nome assim de peso pra gente reconhecer. E a curiosidade, né? Que eu até comentei lá no vídeo de experimentos, já devem ter assistido, é que o CNPq, né? É um órgão aí do nosso setor acadêmico, homenageou ele aí, nomeando o currículo Lattes, que hoje é usado como referência para você se situar no ramo acadêmico. Homenageou ele aí, né? Com o nome dele, Lattes. Mas
É isso. Eu acredito que seja o tópico que eu mais tenha me afeiçoado, assim. Pô, se na época dele tivesse o currículo Lattes, eu acho que o currículo dele ia ser enorme, cheio de trabalho, né? E mesmo Sim, assim ele não foi indicado ao Nobel. pois É é, realmente uma infelizmente. tristeza. Você até falou disso, né? De talvez ser xenofobia. E vale a pena até falar sobre Rutherford, né? Que é a esposa dele também fez muita parte da pesquisa dele, ajudou ele ali. E até hoje ela não é reconhecida. Ela é tratada como uma curiosidade, né? E aí, mais algum tópico? Olha, eu falei sobre. Um dos tópicos que eu gostei bastante foi sobre o acelerador de partículas, né, do LHC. O maior acelerador de partículas que tem no mundo, que fica entre a França e a Suíça. O que eu achei interessante é que, pô, primeiro, a circunferência dele, de 27 quilômetros, ele é grande pra caramba, e que apesar dele operar externamente com temperaturas muito baixas, internamente a temperatura dele pode chegar a 100 mil vezes mais do que a temperatura do centro do Sol. Muita energia que é gerada ali, né? Até fazer as partículas colidirem e chegarem a velocidades muito altas, perto da velocidade da luz. Então, eles criam condições realmente semelhantes ao do Big Bang, né? No início do universo. E, pô, eu acho muito interessante isso, né? Que um acelerador de partícula é um conceito até, assim, muito simples, né? Que se você colocar bobinas e colocar uma corrente elétrica ao redor disso, né? E você consegue acelerar essas partículas. E imagine a proporção de um acelerador de 27 quilômetros de circunferência, né? Então, assim, é um absurdo a de energia que é gerado, né? Entre ele. Sim, só é perigoso, né? A questão assim, a gente já teve o ser humano ele mexendo com coisa que gera energia, às vezes dá uns probleminhas bem grandes aí, né? Não, é um dos desafios, né? Um dos desafios é esse, porque você tem que ter extremo cuidado na hora de trabalhar com esse acelerador. Pô, ele é o maior do mundo, então é complexo, E o, poten mas e o tem que ter potencial responsabilidade. potencial de destruição desse acelerador aí é absurdo, né? Absurdo. E, tipo, dá pra citar, por exemplo, Chernobyl, até o Césio 157 que teve aqui, mas tipo, não foi algo que pudesse acabar com a humanidade, né? Pô, Mas acelerar a parte. são anéis de vácuo de supercondutância, né? Então, assim, pô, é inimaginável. São, porra, E acelerar a partícula, assim, como você falou, na velocidade perto da luz, é que eu já havia comentado, né? Criar um buraco negro aqui do nada no meio do planeta Terra é extinção em massa. Então, Não ia dar bom. não ia dar não, bom. não ia dar bom, não. A China tem um desses também, né? Eles até conseguem fazer teletransporte, não do jeito que a gente pensa, né? Que a gente vê na ficção, mas em pequena escala. Eu acho que é algo meio inimaginável até. Eu gostei também muito desse tópico que você falou. É muito interessante ele mesmo. Um dos É, tópicos que eu gostei bastante foi até a Gabriela que falou, que foi o experimento. Foi do Galvani, Gabriela? Isso. Né? Que ele colocou uma patinha de rã morta entre dois metais e conseguiu fazer os músculos dela reagirem, né, com aquele impulso elétrico. E ele acreditou que a rã mesmo, né, a pata da rã estava mexendo por ela e não que tinha sido algo externo. Achei legal isso. Depois descobriram que não era isso, lógico, né? Afinal, a rã estava morta e a pata dela nem estava nem tava na rã. Mas lembrou sobre o experimento que o professor fez no Coração de Boi, junto com a turma dele, que eu acho que foi de doutorado, que eles conseguiram fazer o coração de boi bater por 2 segundos. eu acho muito massa quando a gente consegue interligar o ramo da engenharia em si com o biomédico, né? No mês Uhum, passado, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer a matéria de anatomia e fisiologia humana, uhum, que é, né, optativa lá de engenharias, mas mexe muito com essa parte de engenharia biomédica. E eu lembro da professora, ela usando até, né, um conceito do eletromagnetismo aí, e ela utilizava, se eu não me engano, eram anodos ou catodos, né, enfim, algo que gerasse um campo magnético,
em forma de... Seria como se fosse uma microinjeção, né? Para curar pessoas com câncer. Porque ao invés de usar quimioterapia, que é algo geral, né? Você taca um líquido ali e espera que ele cure o câncer, mas ele acaba com o resto do corpo inteiro. Mas ela criou basicamente um dispositivo que você pudesse adentrar dentro do corpo da pessoa, exatamente no local onde tem Tumor. o tecido, né, afetado pelo câncer. E esse dispositivo ele basicamente queima a área onde está o câncer e depois você só espera o tecido se regenerar. É mais intrusivo, né, do que a quimioterapia, mas basicamente mostra a engenharia resolvendo os problemas, né, que é a nossa função. É mais intrusivo, mas me parece um pouco mais seguro também, porque a radioterapia e a quimioterapia têm muitos riscos, né, para nossa saúde. Inclusive, foi um ramo que o eletromagnetismo desempenhou um papel muito importante, né? Sim, No meu vídeo eu falo sobre isso também, o tópico que eu falo. E, pô, além disso também tem a comunicação, né, pô? Hoje em dia, Wi-Fi, Bluetooth, celular, é tudo por causa de eletromagnetismo. sim, sim. Até você comentou aí sobre o Wi-Fi, né? Para quem tem um certo conhecimento, sabe que isso advém de Tesla, né? Nikola Tesla. Né? E aconteceu com ele basicamente quase a mesma coisa que aconteceu com o lápis que eu citei, né? Tipo, ele criou algo incrível e infelizmente não foi reconhecido por tal. Por que ele não foi reconhecido, você sabe? Olha, pelo que eu pesquisei, eu não tenho 100% de certeza, né? Só que ocorreu com o Tesla, assim, parecido com o Lattes, né? Que tinham... Não sei se vocês já viram uma foto, assim, que tá basicamente todos os cientistas mais fortes da história, assim. Aí você tem lá, junto com ele, nada mais nada menos que né, o Tesla, Albert Einstein, Marie Curie, Pô, Thomas Edison e muitos outros. Então, era uma só bicho competição grande. absurda. Era uma competição absurda. E por mais que ele fosse um cientista muito bom, se eu não me engano, foi no mesmo ano em que Einstein recebeu o Nobel pelo efeito fotoelétrico, né? Uhum. Sim, qualquer um que ganhasse ali não ia ter problema, né? Mas o Tesla ele acaba competindo com as cabeças bem grandes aí, né? Então, Hoje em dia ele seria endeusado. Eu não sim, sei o que eu faria sem Wi-Fi. sim. Né? E aí também adoeceu, né? Eu não lembro qual doença que ele pegou, mas ele chegou a morrer cedo. Uhum. Então não teve tempo mesmo para ser premiado. Bom, a gente também tem muito cientista, né, que foi homenageado só depois da morte. Sim. Algum outro tópico, gente? Só para citar, né, o de Rutherford, né? Da Folha de Ouro lá, de o quão curioso deve ter sido você descobrir que o núcleo de um átomo ele é físico, né? Tem matéria, Uhum. sendo que Rutherford estudava dos ensinamentos de Thomson, né? Thomson diz que não era nada, era uma pasta, Era né? Se eu o. não me engano. Era oco, era vazio. E aí você realiza um experimento que prova o que seu ídolo ali, né? A sua referência estava errado. Então, ao mesmo tempo que é curioso, deve ser gratificante também você descobrir algo novo, assim. Deve demais. Gabi, você tinha falado da lâmpada elétrica da última vez? Você quer falar um pouco sobre o seu? É uma curiosidade que esses cientistas, quando estavam pesquisando, inventaram essas coisas e trouxeram conforto para a gente agora, né? Como o Edison, que na sua época criou a lâmpada incandescente e na época nem tinha um sistema elétrico que tornasse a luz viável para as pessoas. Então, ele teve que criar o próprio sistema no país. Uhum. Ele segurou nações aí, né? Acho que ele otimizou até o tempo de trabalho das pessoas, porque era muito difícil trabalhar à luz de vela. Então, ele até se ajudou um pouco, ele fez mais pesquisa também. Sim, com certeza, né? E
assim, foi o pioneiro aí, né, desse ramo aí da luminosidade. Hoje em dia a gente tem a LED aí, né, que é basicamente uma evolução absurda da lâmpada incandescente. E acontece muito isso, né? Vem uma pessoa, descobre algo e a humanidade ela sempre vai evoluindo isso que já foi descoberto de forma a deixar mais efetivo, ou até muitas vezes mais confortável, né? Porque a lâmpada incandescente, por mais que ela fosse uma invenção muito boa, ela gera claro, bem pouca, mas gera uma radiação prejudicial aí para o ser humano, Uhum. né? Mas foi o start para o que a gente tem hoje. Uhum. Hoje em dia a ciência está muito presa nisso, né, em melhorar as coisas. Também com esse meio ambiental, assim, né, esses movimentos ambientalistas crescendo, a gente tem trabalhado muito nisso. Que, pô, pesquisa de combustível para foguete, avião, tem basicamente a preocupação principal é isso, né? Tem muito gasto, principalmente para caças, e o combustível é muito poluente e consome muito combustível, né? Então, fazer essas otimizações faz parte. A ciência agora é mais sobre melhorias, né? Bom, essa foi a discussão do nosso grupo sobre os tópicos que a gente pesquisou. Foi tudo muito legal de discutir. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Valeu, pessoal, até mais. Até.